Patrocínio Apvida, saúde pra valer. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Olá, amigos e amigas que acompanham a Trend CE, multiplataforma de conteúdo especializado em investimentos e tendências de negócios no Ceará. Estamos aqui para mais um Cenários Trends, faz parte do nosso cronograma de conteúdos estratégicos. O tema de hoje é Indústria de Imunobiológicos, mercado das vacinas e a esperança da retomada econômica. Nessa edição de Cenários Trends, a gente vai discutir em que medida a vacina contra a Covid-19 traz esperança para a retomada da economia cearense e os impactos desse retorno gradual com o início das vacinações, né? Que é o que a gente está esperando aqui ansiosamente para que a coisa pegue embalo, né? Em pauta, entre outros assuntos, a confiabilidade nos efeitos da imunização para o setor produtivo, como o mercado das vacinas se fortalece e que setores podem vir a se beneficiar de todo esse processo. Participam conosco hoje aqui do nosso debate a doutora Silvia Fonseca. Ela é infectologista e diretora corporativa de infectologia do sistema Apvida. Conosco também aqui temos a honra de receber o doutor Odorico Monteiro, pesquisador e coordenador da Câmara de Inovação, Produção e Empreendedorismo da Fiocruz Ceará. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual for a hora que o público esteja assistindo o nosso vídeo. Como é que vão? Tudo em paz, tirando aí quase todo o resto, né, em relação à saúde brasileira? Gente, vamos começar. Eu vou pôr aqui na mesa o primeiro tópico para a discussão, né? Eu queria ouvir de vocês uma avaliação para os senhores, né? Como é que essa preparação do Estado para imunizar a sua população, como é que ela anda, né, nesse momento? Como é que vocês avaliam esse processo, em que estágio a gente está? E também queria ouvir de vocês como é que a falta de planejamento nacional, né, que isso já é um fato concretizado, afetou a ordem de vacinas local, né? Eu queria começar ouvindo a doutora Silvia. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar participando. Eu vou até falar que eu sou uma médica, né, que gosta muito de vacina e que compreende na história da humanidade com o benefício da vacina. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, Peri? E para mim é tão claro que é antes e depois de vacina, uma série de infecções, né? Uma série de infecções, eu como pediatra de formação, sei o valor que isso tem, né? Para meningite, para poliomielite, para sarampo, né? E esse maravilhoso Programa Nacional de Imunização gratuito que o Brasil tem, o maior programa gratuito de imunização, e que eu considero as vacinas um presente da ciência para a humanidade. Me dói saber que a gente faz parte, uma parcela da população e de alguns dirigentes fazem parte do movimento. Existe o movimento antivacina e existe também o que o pessoal chama de hesitação à vacina. Será que eu devo vacinar, né? É muito triste, porque é um reflexo da dificuldade que nós, médicos e cientistas, temos em nos comunicar, né? Eu acho que é uma falta de comunicação, porque quando a gente se debruça sobre esse assunto, não há dúvida nenhuma que as vacinas são muito importantes, né? E eu não consigo, não estou aqui para julgar, mas
Outros países que estão melhores, né, tiveram outras atitudes em relação à pandemia e também em relação à vacina, né? E alguns outros locais tiveram um olhar melhor. E hoje, infelizmente, a gente está vendo as pessoas agora, eu falo que é o good news, né? As pessoas estão brigando, se estapeando para vacinar. E eu só fico triste porque não precisava ser assim, né? Eu fico muito orgulhosa de saber que a gente tem Instituto Butantan e Instituto Fiocruz, né? Que são dois patrimônios da nossa ciência e da nossa saúde pública, né? Tenho o maior orgulho de dizer, né? Fui treinada na USP de São Paulo, frequentei muito ali aquela região onde está o Instituto Butantan e tenho o maior orgulho dos nossos cientistas brasileiros que, apesar das dificuldades, lutaram bastante para que a gente estivesse vivendo esse momento agora de finalmente trazer a resposta para a pandemia. Enquanto todo mundo não for vacinado, né, Peri, nós vamos ter que continuar fazendo um melhor trabalho com a divulgação do básico, né, que é o distanciamento social, é o uso de máscara, é o uso do álcool gel. Nós temos que fazer um bom trabalho com isso também. E a gente vê a importância, né, agora a gente está acompanhando muito de perto a troca de governo nos Estados Unidos, e a gente vê que diferença é a gente vê todo mundo ali de máscara numa coletiva, todo mundo ali né, falando sobre a vacina, nossos líderes sendo vacinados, né? E é isso que eu acho que a gente precisa falar bastante. Em termos de economia, né? Não conheço muito, mas não dá para ficar nesse abre e fecha, como a gente estava comentando um pouquinho, né, doutora Dorico, isso faz mal para todo mundo, né, mensagens mistas, a gente não sabe. Então, eu acho que se a gente tivesse uma mensagem única, né, o que precisa fazer, e agora, mesmo atrasados, dar a maior força possível para a imunização de toda a população. Doutor Dorico, como é que o senhor vê, em que estágio nós estamos nesse rumo da imunização, né, ideal, digamos assim, que nós precisamos proteger a população cearense? Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, quem for nos assistir em qualquer um desses horários, saudar você, Peri, em seu nome, saudar a todos que fazem o trade do Ceará e agradecer pelo convite, saudar a doutora Silvia Fonseca e parabenizar pelo trabalho que ela está fazendo aí à frente da Apivida e aproveitar e saudar meus amigos da Apivida e dizer do orgulho da gente ter uma empresa nacional que a gente praticamente viu crescer, né? Porque eu era estudante de medicina quando a gente dava plantão ali na Guanhambi e hoje se tornou uma grande empresa nacional. Mandar um abraço aí para o Cândido e para o Jorge, para o Cândido pai, Cândido filho, e para o Jorge, em nome da Silvia, todos fazem a Apivida. Olha, Peri, realmente é muito triste a gente estar debatendo esse tema nesse momento, que a gente percebe claramente que a questão das vacinas, nesse momento, faz parte de todo o trajeto de como o Brasil enfrentou a pandemia. Ou seja, nós entramos na pandemia aí, início do ano passado, 2020, né? A pandemia foi muito rápido. Os primeiros casos foi final de dezembro ali de 2019, na China, em Wuhan. Você já tinha logo em seguida, 13, 15 dias depois, já estava na Indonésia, já estava no Japão, e final de janeiro já estava chegando na Europa, e no Brasil logo em fevereiro, já começamos a ter os óbitos no início de março, e aí eu diria que foi um conjunto de crises que foram se avolumando, ou seja, uma crise econômica, o país já estava praticamente em início de recessão, mais de 12 milhões de desempregados, tivemos que entrar em isolamento social, não foi um lockdown clássico, mas de qualquer maneira foi um momento do pico ali, que foi praticamente todo o primeiro e segundo semestre do ano passado. Nós ficamos aí 70 dias durante o ano de 2019, que morriam em média 1.000 pessoas por dia, 70 dias. Em 70 dias morreram 70 mil pessoas. E isso está voltando novamente. Agora não é nem segunda onda, porque é praticamente dentro de uma mesma onda, com picos distintos. E voltamos a ter 1.000 óbitos por dia novamente. Isso dentro de uma situação de conjuntura política nacional
que foram produzidas outras crises, entre elas uma crise institucional dentro do próprio governo, onde nós tivemos, praticamente no começo da pandemia, a troca de 3 ministros. Então, isso, de certa forma, traz uma outra crise dentro de uma crise sanitária sem precedente nos últimos 100 anos. No meio disso, o que acontece é que o mundo todo fez a corrida pelas vacinas. E essa crise brasileira, ela teve um outro componente que foi um tensionamento interfederativo. O Sistema Único de Saúde do Brasil, e o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem Sistema Universal de Saúde, depois de nós, o maior é o Sistema Alemão, com 82 milhões. O Sistema Universal de Saúde exige que o Estado passe a conversar e dialogar com as empresas. Eu fiz um pós-doutorado no Canadá, em 2009, e o que me chamou muita atenção é que os meus colegas colaboradores de saúde pública do Canadá, os economistas, eu era do Departamento de Administração e Saúde, eles eram frequentemente convidados pelo governo canadense a conversar com as empresas sobre o processo de incorporação tecnológica. Porque qualquer produto, seja um equipamento de saúde, seja um método de diagnóstico, seja um medicamento biológico, seja uma vacina, quando é lançado pela indústria, é o governo, é o Estado que passa a ser o único consumidor em alguns países da Europa, ou o maior consumidor, como é o caso do Brasil. E no caso das vacinas, não só nós somos praticamente o Estado, é o único consumidor, a grosso modo, porque a rede de vacina privada é insignificante frente a esse grande mercado de vacina, como os institutos do Brasil, no caso o Butantan e a Fiocruz, têm uma expertise importante nessa área. Mas o que aconteceu? Aí a indústria foi para todo vapor para pesquisar, fazer programa de P&D e testar modelos de plataforma de vacinas já existentes para dar resposta à pandemia. E praticamente o Brasil ficou fora. Então, se você tem uma ideia, nós temos mais de 200 projetos de pesquisa sendo produzidos e já vários aprovados, e o Brasil só temos 2 vacinas aprovadas até hoje. Ou seja, nós produzimos dentro de uma crise sanitária, dentro de uma crise econômica, uma crise institucional, produzimos uma crise porque não conseguimos nos articular na geopolítica da produção de vacina e trazer mais vacinas para o Brasil. O que vai dar para a gente, digamos, uma situação que nós vamos possivelmente só concluir um processo significativo de produção de vacina, talvez no final do ano, o que vai alongar mais a nossa crise e trazendo aí, sem dúvida nenhuma, o aprofundamento da crise sanitária, como é o caso da região norte do Brasil, chama atenção, nós não podemos falar só de Manaus, mas temos que falar da região norte, e o fato da gente estar, inclusive no caso do Ceará, já o estado mapa todo vermelho, onde a gente tem aí situação de alerta no estado todo. O doutor Dorico estava falando das camadas que se interligam, né? A medicina, no caso, com a questão da saúde pública, com a economia. Então, o motivo muito da gente estar discutindo aqui hoje essa questão é falar sobre o desenrolar, né, desse processo todo, como vai impactar a economia, né? A economia cearense, obviamente. Eu queria ouvir da doutora Silvia, primeiro, sobre a confiabilidade dessas 2 vacinas, aí das vacinas que foram desenvolvidas no Brasil, né, e das que estão chegando também, as importadas, se a gente pode confiar de fato, porque há essa informação ou desinformação que circula por aí, da falta de confiabilidade das vacinas. Até que ponto a gente pode confiar na eficiência, falando em alto e bom som, para que a gente possa, de repente, estar tranquilizando o nosso setor produtivo, doutora Silvia, por favor. Então, né, eu brinco muito, eu dou muita aula, eu falo com muita gente, né, o dia inteiro, fazendo vídeo e falando. E é uma coisa que me deixa um pouco perplexa, né, doutora Dorico, eu, assim, a gente tem formações técnicas bem sólidas, né,
O doutor tem experiência no Canadá, eu fiquei muitos anos nos Estados Unidos, em universidades de respeito, a gente, né, venho da USP de São Paulo, a gente se debruça em relação a Covid, né? Literalmente, eu estou trabalhando ininterruptamente desde março. E os cientistas que fizeram todos esses ensaios clínicos, né? Da mesma maneira, ninguém mais teve sábado, domingo ou feriado, desenhando isso no mundo todo, né, Peri? Desenhando com muito rigor científico todos esses ensaios clínicos, né? E tudo isso é derrubado por uma mensagem em aplicativo dizendo que vacina vira um outro bicho, né? Que estão pegando o seu DNA e fazendo um chip, né? Não sei se você viu essa história do chip. Então, eu tenho assim, até um certo estranhamento, como é que pessoas inteligentes podem acreditar mais sem nada contra as redes sociais, nós vamos até para uma, né? Mas eu não entendo. Então, assim, o resumo da ópera pessoas muito sérias que dedicam a sua vida, escolhem fazer isso, né? Se dedicam a sua vida a estudar, a diminuir o sofrimento humano através da ciência aplicada, né? E as vacinas têm um histórico muito grande na história da medicina, e o meu entendimento que a gente vem se preparando para pandemias dessa natureza já há alguns anos, né? Nós tivemos aí, bom, AIDS foi uma pandemia também, na verdade, com um cenário um pouquinho diferente, mas também essa ideia de que, de repente, surge um organismo da natureza que se insere na humanidade, ninguém tem uma defesa própria e que ele passa de um para outro, e causando morte e sofrimento, sem nenhum tratamento específico. Então, a gente viveu isso com AIDS, a gente viveu depois com as pandemias de influenza, já são mais conhecidas da humanidade, mas a gente teve a pandemia de 1912, a gente teve na década de 60 também, a gente teve em 2009 esse H1N1 que sempre existiu, aliás, a de 1912 também era um H1N1, mas essa cepa que se formou, a gente teve o ressurgimento de outras doenças que se pensavam que não aconteciam mais e elas estão voltando com força total, o sarampo. Então, de uma certa maneira, a gente foi pegando o know-how de como agir, né? E as vacinas já estão sendo estudadas, né, essas novas tecnologias, já há bastante tempo. Então, as pessoas falam, nossa, mas tão rapidinho vieram as vacinas? Sim, porque há muita ciência por trás e muito estudo, e quem colocou o recurso, né, conseguiu ver que lugares que não estão sucateados e que está tendo um grande apoio financeiro, conseguem fazer, porque tem muita gente que estuda e trabalha no assunto. Então, eu confio completamente, eu brincava quando as pessoas perguntavam para mim, eu falava, qualquer que venha, eu vou tomar qualquer que venha, porque é melhor do que a doença. Como eu estou ainda muito na ponta, sabe, Peri? Como eu vejo paciente na UTI, como eu vejo paciente na enfermaria, como a gente sabe, não só lendo no jornal, mas conhecendo as histórias das pessoas, e eu vejo que é uma pandemia que causou sofrimento também do Oiapoque ao Chuí, no globo inteiro, em todas as faixas etárias, enlutou famílias e tudo mais, eu não tenho dúvida, é vacina na cabeça. A gente tem estudos muito bons, muito bons mesmo, né? De órgãos muito respeitáveis. Eu acho que isso tem que ser levado em conta quando as pessoas falam, mas eu não sei, né? Faz aquela carinha de desdém. Eu tenho vontade de pegar essas pessoas e dar uma volta pela minha UTI. Eu vou mostrar o que é não ter sido vacinado, né? Infelizmente. Seria um pouco traumático, mas bem didático, né? Nesse sentido, creio eu. Às vezes uma imagem vai mais que 1000 palavras, né? Sim. Viu, Regina? Posso falar aí? Claro. Não, veja só, isso que a Regina está falando é de muita relevância, né?
Eu acho que eu diria, se a gente tiver que colocar como uma palavra que a gente possa estar entre tantos, né, sofrimento, solidariedade, mas assim, eu acho que uma coisa importante dessa pandemia para o povo brasileiro, né, onde envolve o aprendizado do Estado, da sociedade, das famílias, são lições aprendidas. Nós temos que aprender que o negacionismo que se deu em relação a essa pandemia, isso foi muito prejudicial ao povo brasileiro, à sociedade, à economia, a tudo. Ou seja, primeiro, não dá para você entender com uma pandemia dessa, que é uma gripezinha. Depois, você não pode minimizar o sofrimento das pessoas com os entes queridos. Depois, você não pode ficar brigando em relação à vacina. A vacina é uma das conquistas mais importantes da saúde pública no século XX. É de 1770. O Jenner, quando ele descobriu a palavra vacina, vem de vaca. Ele percebeu que a varíola das vacas, que era uma varíola mais atenuada, tá certo? Produzia imunidade dos vaqueiros. E ele pegou uma pústulazinha daquele peito da vaca, inoculou numa criança e viu que aquela criança não se infectou com a varíola. Ali nasceu a vacina. O que acontece é que entre essa primeira vacina e a segunda foram quase 50 anos. Em média, as vacinas foram sendo agregadas no portfólio do sistema de saúde a cada 5 anos. E nós conseguimos um feito enorme da ciência nessa pandemia, que foi produzir uma vacina em 1 ano. Isso foi fantástico. E estão sendo produzidos mais estudos. Então, e todas elas estão sendo eficazes, eficientes, com segurança. E quem apostou na vacina está nadando em vacina. O Canadá já resolveu o problema da vacina. Já estão com superávit. A Alemanha está esnobando aí na discussão lá, porque da AstraZeneca eu não vou aplicar em maior de 60 anos, mas é porque já tem dose suficiente para isso. E nós perdemos essa oportunidade. Nós já podíamos estar com pelo menos aqui uma quantidade enorme da população vacinada, porque nós temos tradição em vacina. O Programa Nacional de Imunização do Brasil, que tem 47 anos, eu fico muito à vontade, porque dos 47 anos, 20 eu fui gestor, fui secretário municipal 20 anos, né, e ao mesmo tempo militando na academia e na gestão, e produzindo e dando aula e tal. Quer dizer, ainda hoje eu estou dando aula para meus alunos da medicina, orientando a eles a importância da vacina e tal. Nós temos uma tradição agora, na falta de clareza da política de enfrentamento, inclusive o setor econômico todo. Porque o setor econômico sabe que só vai resolver o problema do fechamento, do lockdown, dessa instabilidade. Veja só hoje no Ceará, todo o setor de restaurante está em pânico, porque vai ter que fechar. Mas se não fechar é pior, porque daqui a pouco a gente pode ter uma situação mais crítica ainda. Então, o fato da gente não ter acreditado nas vacinas, o fato da gente não ter acreditado quer dizer o seguinte, numa política institucional robusta, e a gente ficou, inclusive, comprando briga, criando guerras de vacina entre nós, dentro do país, enquanto que a geopolítica da vacina lá fora está de vento em popa com investimento para a produção. Então, eu diria assim, nós temos que tirar essa lição, não podemos mais, no enfrentamento de pandemias como essa, negar a ciência, não podemos negar vacina, e nós temos que ter uma outra lição. Investimento no complexo produtivo da saúde é soberania nacional. Não justifica um país como o Brasil, que é a maior plataforma de proteína vegetal do mundo, é a maior plataforma de proteína animal do mundo. Nós somos os campeões na produção de soja, somos com produção na produção de carne, extraímos petróleo do subsolo, do mar, a 7 quilômetros no pré-sal. Então, isso é tecnologia nacional. Nós temos a maior experiência do mundo em extração de petróleo do pré-sal. Produzimos aviões, produzimos automóveis e não produzimos respiradores.
para os nossos hospitais. Não produzimos EPIs, foi um vexame nacional, tivemos que uma disputa, uma guerra entre governo federal, governo estadual, retendo equipamentos de proteção individual e aspiradores. Então, fica para nós, inclusive, o investimento no medicamentos biológicos, na química fina, 93% dos medicamentos produzidos no Brasil são sais que vêm da Índia. Nós envelopamos os sais, a química fina que vem da Índia. Então, o país tem que entender que investir no complexo produtivo da saúde, investir em biotecnologia, investir em ciência é soberania nacional. É a nossa dependência do ponto de vista de tranquilidade para as nossas gerações futuras. Então, nós temos já um parque tecnológico de saúde, nós temos conhecimento, nós temos cérebro, o nosso corpo clínico desse país é da mais alta qualidade. Agora, quando vai para os insumos, quando vai para a tecnologia, quando vai para software, imagine, nós vamos ter que consumir software de inteligência artificial de outros países, mas nós temos cérebro suficiente para produzir inteligência artificial aqui. Está faltando investimento e política na área. Então, eu diria que isso é uma lição que nós temos que entender dessa pandemia, é que o país tem que investir na ciência e tecnologia. E aí tem que ser um investimento feito do governo e das empresas, porque as empresas também têm que entender que elas têm que produzir, ter dentro delas estrutura de base tecnológica para aumentar a autonomia dessas empresas. Então, isso eu diria que é uma grande lição que a gente teria que tirar dessa pandemia. Sim, são lições aí que já passou da hora da gente começar a reter melhor, né? Porque a gente está, inclusive, parece que está num estado de looping. Essas discussões ficam num looping eterno, porque a gente está voltando a uma discussão de abre e fecha, que já ocorria em maio do ano passado, né? E a gente continua, volta de novo, e teve o exemplo de Manaus aí para a gente, de repente, aprender a lição, e ficamos aí voltando, retornando para questões que já eram para estar superadas, né? E aí eu pergunto, aproveito o ensejo para perguntar, doutor Dorico, como é que exatamente o mercado de vacinas, falando do mercado agora, como é que o mercado de vacinas pode se fortalecer melhor com essas experiências que tem adquirido diante dessa situação emergencial que a gente está visualizando, e, ao mesmo tempo, conseguir servir bem a sociedade, né? Esse dilema que existe sempre, essa discussão eterna, né? O mercado deve servir à saúde, mas, ao mesmo tempo, ele deve obter o lucro. Como é que fica esse equilíbrio, na sua visão? Qual é a melhor forma de equilibrar essas ações? Eu vejo, isso para mim está muito claro, né? Na realidade, o Brasil tem uma larga experiência sobre isso. Nessa questão, nós temos que entender que, do ponto de vista tecnológico, quem vai estar sempre investindo em tecnologia e saúde são as empresas. Envolve uma questão extremamente complexa. E nós, no Brasil, já temos uma larga tradição de ter excelente relação com as empresas no campo de biotecnologia, transferir a tecnologia para o país, nacionalizar a tecnologia em todos os sentidos. Então, nós temos tradição nisso. Não há contradição, inclusive isso é muito importante, quer dizer, todos os países do mundo, eles entendem que, e aí os países que têm sistema universal, que eles têm que dialogar com as empresas, incentivar as empresas, elas geram riqueza, elas nacionalizam tecnologia e produzem. É muito importante entender que poucos países do mundo têm a estrutura que o Brasil tem, da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan. Isso não é uma coisa comum. Poucos países do mundo têm isso. A maior parte dos países, no caso da França, por exemplo, o Instituto Pasteur Sanofi. A Sanofi é um dos maiores produtores de vacina do mundo. E é uma empresa francesa que trabalha, inclusive, e vende para o mundo todo. A Sanofi, por exemplo, produz a vacina contra a gripe. Quem produz a vacina contra a gripe hoje no Brasil? É o Instituto Butantan. Como é que foi feito o processo? Primeiro, a gente passou a comprar vacina da Sanofi, Instituto Sanofi Pasteur da França, que é uma empresa privada. Aí, ela transferiu, num primeiro momento, transferiu a IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, para o Instituto Butantan. No passo seguinte, o Butantan passou
a produzir o próprio IFA, mas parte dos componentes numa parceria Butantan e Sanofi. A mesma coisa tem parceria da Sanofi com a Fiocruz. Esses institutos, e algumas vacinas, nós já temos total autonomia. Por exemplo, vacina para febre amarela. A Fiocruz hoje é a maior produtora de qualidade de vacina contra a febre amarela do mundo. Inclusive, nós conseguimos aprovar um projeto na Câmara que autorizou a Fiocruz vender vacina para os outros países do mundo. Então, a Fiocruz hoje vende e exporta tecnologia. Então, não tem digamos, esse dilema entre o mercado e o serviço de saúde pública. Não, porque o investimento em tecnologia e produção de fórmulas são processos demorados. No caso do Brasil, nós temos algumas plataformas públicas fantásticas e temos plataformas privadas também importantes. Então, nós não podemos criar essa contradição de um lado, do outro. Eu diria que a corrida que se deu para a vacina da Covid foi uma coisa fantástica. A Moderna é uma startup de Boston, do grupo de pesquisadores do MIT, da Universidade de Harvard. Quando eles receberam o mapeamento genômico do vírus, já praticamente em fevereiro eles estavam com a molécula pronta. Então, isso foi uma coisa foi fantástica isso. E aí entraram nos estudos pré-clínicos, fase 1, fase 2, fase 3. No caso nosso, eu falo nosso porque é Fiocruz, Oxford e AstraZeneca, tinha uma plataforma, né, de adenovírus de chimpanzé que já era utilizada em outra vacina, que foi adaptada. A mesma coisa a Sinovac. E tem mais de 200 estudos de vacina acontecendo agora mesmo. A professora Margarete Dalcomo, da Fiocruz, está liderando a possibilidade da BCG produzir imunidade contra a Covid. Então, são vários estudos que estão sendo feitos. Isso é fantástico. O que a gente tem que entender é que compete ao Estado, e aí eu estou falando do Estado brasileiro e todos os países do mundo, a construir essa aliança com as empresas de base tecnológica no campo da biotecnologia, apoiar, incentivar, e, à medida que isso vai sendo produzido, tem que ser internalizado. E aí foram várias formas. Eu vou só dar um exemplo. No nosso caso, da vacina da AstraZeneca. A Universidade de Oxford abriu mão dos royalties. E a AstraZeneca abriu mão dos lucros. Porque isso são coisas importantes que vão acontecendo. Por outro lado, é uma vacina que vai ser colocada a serviço do grande consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde para garantir vacina para a população mais pobre da África, dos países pobres e em desenvolvimento. Agora, qual é o nosso dilema? E só para concluir um pouco sobre isso. Se a gente fizer as contas de toda a capacidade de produção do mundo, eu já estou contando com a expansão que está acontecendo no Serum, na Índia, já estou contando com a expansão que está acontecendo na planta da Bélgica, da AstraZeneca, a expansão chinesa, a nossa expansão aqui no Brasil, tanto do Butantan como da Fiocruz, nós vamos chegar a pouco mais de 3 bilhões de doses. As últimas variações falavam em 2 bilhões e 700 milhões de doses. Eu vou otimizar, vou colocar 3 bilhões de doses. Tá certo? Então, é possível que a gente chegue a 3 bilhões de doses esse ano. Só que o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Com 3 bilhões de doses, eu consigo imunidade para 1,5 bilhão. O que eu vou deixar sempre 5 bilhões de pessoas no planeta vulneráveis e susceptíveis à doença. E para que a gente possa, por se tratar de uma pandemia, para que a gente possa conseguir uma imunidade coletiva, nem vou falar de rebanho, porque eu acho que essa palavra termina ficando... Uma imunidade coletiva, nós precisamos de 70% da população vacinada. Então, no Brasil, para que a gente possa ter uma certa tranquilidade em relação a uma certa população vacinada que produz uma imunidade coletiva, nós estamos falando de 70% da população, vamos trabalhar aí com 150 milhões de pessoas. Para isso, nós vamos precisar de 300 milhões de doses, porque são 2 doses até agora, todas as vacinas. Nós estamos até agora com o quê? 6 bilhões da AstraZeneca, 2 bilhões, nós estamos com 8 milhões até agora. Então, só para a gente entender como se a gente tivesse já em maio do ano passado, julho do ano passado, conversado com todas as empresas que estavam produzindo vacina no mundo. Isso é uma embaixada, isso tem articulação. A Rússia está produzindo vacina? Manda o nosso embaixador da Rússia, lá de Moscou, conversar com a empresa. Para isso que precisa o Ministério das Relações Exteriores. Para isso que precisa essa articulação.
algumas vezes que eu fui na Inglaterra, por várias razões, fui recebido na Embaixada do Brasil em Londres. E toda vida que a gente vai conversar com eles, tem sempre alguém especialista em café. Por quê? Porque a Bolsa de Londres de café é extremamente importante para o Brasil. Quando você vai na Embaixada da Dinamarca, os interesses das empresas dinamarquesas estão sendo discutidos com a empresa brasileira. Então, na minha opinião, no começo da pandemia, era para o governo brasileiro ter colocado o Itamaraty, ter colocado o Ministério da Saúde a conversar com todas as plataformas que estavam produzindo no mundo. A Sputnik, no caso, o Instituto da Rússia, a Moderna, a Pfizer, a Johnson, a AstraZeneca, as vacinas indianas, vacinas chinesas, e aí tivesse se associado a esses empreendimentos. Agora, com certeza, a gente estava com pelo menos 100 ou 200 milhões de doses aqui, já imunizando. Todo dia é um constrangimento, toda hora é um constrangimento, porque os idosos vão, mudou, não é mais, aí gera aglomeração, suspende. Nós estamos lutando para vacinar pessoas acima de 76 anos, acima de 95 anos. A minha mãe tem 76 anos, já botei várias vezes na lista, não sei o quê, e não consegui a vaga dela ainda. E não vou me expor com ela porque eu entendo. Então, isso é um constrangimento muito grande, numa situação de que nós já temos vacina, estamos vivendo um pico grande da doença e contaminação, e de mortes no país, ainda com 1.000 mortes por dia. Então, isso eu acho que a gente tem que entender que essa realidade não pode continuar, o país tem que reverter essa situação para que isso seja uma lição, um aprendizado permanente, porque isso está custando muitas vidas, vidas que podiam ser poupadas. Eu, como sanitarista, como professor da Faculdade de Medicina, como cientista da área da saúde pública, sempre coloco, toda vida que a gente enfrenta uma pandemia, eu já enfrentei a epidemia de cólera como secretário de saúde, enfrentei várias epidemias de dengue como secretário de saúde. Em 2008, eu era secretário de saúde de Fortaleza, tivemos 31 mil casos de dengue, 13 óbitos. Foi a menor letalidade de epidemia de dengue do Brasil. Não é pabulagem minha, porque isso já está em tese de doutorado, já está em artigo científico, mostrando que, quando a gente tem uma pandemia, qual é o grande desafio? Reduzir a mortalidade. E nós, no Brasil, vamos entrar para a história como a maior letalidade dessa pandemia. O que nos entristece muito, mas eu acho que é muito importante esse debate com a imprensa, esse debate com a sociedade, esse debate com as empresas, esse debate com as grandes corporações da área da saúde, para que isso não se perpetue como sendo uma coisa natural. Não é natural essa mortalidade que nós estamos no Brasil, não é natural o atraso que nós estamos tendo na vacina, e a história podia ter sido outra. Por isso, essas lições têm que ser aprendidas para que a gente possa reduzir danos em futuro e evitar enfrentamento de novas pandemias. Isso fica uma lição para que não se repita no Brasil. Que assim seja, doutor Dorico. Doutora Silvia, quer acrescentar alguma coisa para esse tópico? É difícil, né, falar depois do doutor Dorico, que é outro apaixonado pela saúde pública. Eu faço saúde pública também, doutor, porque eu faço em hospital. Às vezes as pessoas acham que saúde pública é lá no postinho, né? E me encantou ouvi-lo. É um privilégio estar aqui ouvindo e realmente vendo isso. Eu não tenho essa compreensão tão intensa e essa experiência tão grande do doutor Dorico. Digo para você que só realmente muitos anos, quase 40 anos de formada, assistindo e vendo as doenças infecciosas, como elas se comportam. Tive a experiência há um ano e meio atrás de ver ressurgir sarampo, coisa que muitos médicos não sabiam nem mais reconhecer, né? Nós tivemos um grande surto em São Paulo, porque a gente tinha a vacina e as pessoas não vão tomar a vacina, que é gratuita. Então, além de todos esses problemas econômicos, né? Penso que o doutor Dorico também deve partilhar disso, a gente precisa também começar a combater o negacionismo de vacinas em geral, a hesitação da vacina, que o pessoal chama isso em inglês, né? Essa hesitação de tomar, e a gente faz isso com informação. Esse canal aqui e todos os outros que a gente puder ocupar
trazendo para as pessoas que a importância, epidemias não desaparecem sozinhas, né? Epidemias, particularmente de doença infecciosa, que passa por contato próximo, que é o caso da que nós estamos vivendo, e sarampo não precisa nem estar próximo, né? Pelo ar, e nem precisa estar próximo, a gente corre o risco de ver, além de ter Covid-19, começar a ver sarampo de novo nas nossas crianças, começar a ver o pessoal que não se vacinar de influenza voltar a se internar com pneumonia, os grupos de risco. Então, por falar em lições, né, eu acho que a gente poderia aproveitar as lições doídas que nós também estamos tendo com as outras vacinas que não estão sendo aplicadas, e existiu também essa história de semi-lockdown, as pessoas não irem se deslocar para tomar a vacina. A gente precisa ser mais criativo com essa questão e vacinar não só contra a Covid, mas voltar àqueles altos índices que a gente tinha de adesão vacinal. Nos últimos 5 anos, o Brasil não bateu nenhuma meta de vacinação das principais vacinas, né? Então, penso que isso é um papel, poderia ser governamental, mas também da sociedade, né? A sociedade como um todo não pode ficar refém de ideologias de alguns, né? A gente precisa usar a ciência a nosso favor e usar essa experiência de que nós estamos passando, da valorização da vacina e nas escolas de medicina, nas pessoas técnicas, mas também, principalmente, na população. Porque você começou me perguntando, né, Peri, é seguro, né? E aí a gente poder dizer sim, as vacinas são seguras, quaisquer elas que estejam, existe um rigoroso processo para que elas sejam incorporadas ao calendário, e elas devem ser usadas. E esse privilégio de tê-las gratuitamente, não é gratuito no sentido que a sociedade, esse dinheiro é gerado também pela sociedade, mas vamos imaginar que ela não é alguma coisa que a pessoa precisa ali pagar para obter, então a gente tem que aproveitar, não só as vacinas da Covid-19, mas as outras também. Perfeito, doutora Silvia. Eu queria ouvir da senhora também um relato sobre esse processo de preparação dentro do Apivida, né, para participar desse momento histórico, né, que a gente está vivendo, tanto no que diz respeito aos clientes fornecedores, como em relação aos colaboradores, né, como é que foi esse movimento todo aí com relação à vacinação, como é que está sendo essa questão, rapidamente para a gente, doutora Silvia. As pessoas enchem os olhos de lágrima quando recebem a vacina. Principalmente, eu vi vacinar as pessoas da ponta, né, do Covid, os serviços de controle de infecção relacionada à assistência de todos os nossos hospitais se mobilizaram, né, em várias praças a vacinação só aconteceu mesmo dentro dos hospitais nesse primeiro momento, um processo rigorosíssimo, Peri, né, que nós encaramos como um presente mesmo e precioso. Não houve fura-filas, né? Não houve isso, foi muito assim também. Eu acompanhei isso em toda a rede nacional, eu acompanhei no hospital que eu fico mais próxima, né? Tomei a minha vacina, fiz a foto, né, para colocar no grupo da família, né? Foi muito emocionante. Um processo rigoroso, pelo menos do que eu pude acompanhar no Ceará, eu acompanhei, eu estava num dos hospitais da rede Apivida do Apifor, quando a vacina chegou, e ninguém fora daquela lista conseguiu tomar, não teve carteirada, uma coisa assim bem interessante, muito rigoroso, sabe? E quanta gente nos procurou, e ainda não era o primeiro grupo, né? E como foi difícil conter essa frustração, né? Porque todo mundo se sente dentro de um hospital pessoa de risco, né? Mas a gente seguiu a fila, seguiu a ordem, seguiu, infelizmente, né? Tivemos que passar por isso, isso foi seguido. E eu estou aqui esperando, cada vez que vem a notícia que insumo chegou, eu acompanho isso como quem acompanha a Copa do Mundo, né? Chegou, né? Chegou, foto, né? Isso, foi um processo muito rigoroso, e eu, inclusive, como diretora de infectologia, né?
acompanhei, todo mundo estava dando conta de como é que foi feita a lista, tudo isso a gente foi seguindo e espero que a gente tenha cumprido nossa tarefa junto aos nossos profissionais e não vejo a hora da gente ter mais vacina e a gente poder ajudar a toda a população a ser vacinada. E mais experiências assim se espalhem por aí, né? Pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo, né? É a nossa maior expectativa. Doutor Dorico, eu queria agora que o senhor falasse sobre o Polo Tecnológico Industrial da Saúde, né? A Fiocruz, é o Eusébio, né? A sede. Eu queria que o senhor falasse por que esse equipamento ele é favorável estrategicamente para a saúde pública do Ceará e para a nossa economia também, do seu ponto de vista. Oi, Peri. Então, muito oportuna a sua pergunta. Eu vou fazer um pouco, inclusive, a história desse equipamento. Aproveito e convido você e a Silvia, quando estiver aqui, Silvia, no Ceará, e, evidentemente, puder se deslocar, será um prazer receber você lá na Fiocruz, apresentar a você nossas estruturas de pesquisa, bem como a nossa central analítica de exames. Super quero, viu, doutora Dorico? Não, Devo ir logo para o Ceará, vou lhe procurar. Isso é interessante, depois eu vou querer um contato seu, porque nós vamos estar realizando um inquérito sorológico da Força de Trabalho em Saúde do Ceará. Isso vai ser muito importante para acompanhar a fase 4 da vacina, ou seja, esse corte aí. Então, já conversamos com o secretário Cabeto, já conversamos com do Estado, a secretária Anistela do município de Fortaleza, já com grandes hospitais, o ISGH, que coordena, dirige várias UPAs, os hospitais regionais do Estado, e vai ser muito importante que a gente entende que nesse inquérito deve ser a força de trabalho em saúde pública e da rede suplementar também, que todos são profissionais, é importante dar essa segurança do ponto de vista, e é um protocolo super simples, depois a gente conversa sobre isso. Mas, Peri, esse projeto é um projeto que nasceu em 2006, ainda, quando a gente estava elaborando o plano de governo do então candidato a governador Cid Gomes. Eu tive o privilégio de organizar um pouco, ajudar ele a organizar o plano, e a gente concebeu ali 4 grandes propostas, e eu tenho que fazer justiça e dizer que o governador Cid Gomes, na época, o senador Cid, conseguiu viabilizar as 4, ou seja, a construção de hospitais do Estado no interior do Ceará para melhorar a rede estadual de atenção terciária, a construção das policlínicas, a construção de uma rede de centros de especialidades odontológica e a implantação no Ceará, na época a gente chamava de Polo de Inovação Tecnológica em Saúde, trazendo a Fiocruz para o Ceará. Isso foi em 2006, o governador foi eleito em 2007, e a partir dali nós começamos, então, a negociação com o governo federal, na época o governo Lula, e a Fiocruz, para a gente trazer para cá essa unidade. Conseguimos, naquele momento, já o governador Cid produziu um decreto, e esse decreto já criou um grupo. Desse grupo tem 2 pessoas que estão nele desde 2008, que é o Dr. Carlinhos Lavor, que é o nosso diretor, e eu, que fui concursado em 2011 e entrei como pesquisador. E naquele momento, a gente entendia que uma das coisas importantes para qualquer país é o fortalecimento do complexo produtivo da saúde. Esse complexo produtivo é hoje responsável pela maior déficit na balança comercial brasileira. Se de um lado a gente exporta soja, de um lado a gente exporta carne, a gente exporta ferro, do outro lado a gente importa quase tudo do caso da saúde. Então, o investimento no complexo produtivo da saúde é extremamente importante não só para a soberania nacional, mas também para diminuir o déficit da balança comercial. E a Fiocruz, sem dúvida nenhuma, hoje uma das maiores instituições de ciência e tecnologia do mundo, né? Está presente em 10 estados. Naquele momento, a gente estava, o governo Lula, expandindo a Fiocruz, e a demanda do governador Cid, na época, foi autorizada, e foram 3 unidades naquele período. Foi a Fiocruz do Ceará, a Fiocruz do Mato Grosso do Sul e a Fiocruz do Piauí. Só que aqui no Ceará, a gente já concebeu a Fiocruz não como uma expansão da Fiocruz do Rio, mas como ela sendo âncora de um polo de desenvolvimento tecnológico. Isso foi muito importante.
naquele momento, já foi desapropriado aí para receber a Fiocruz, no primeiro momento, foram 50 hectares, depois foram mais 20 desapropriados de terra. Em 2011, eu assumo a Secretaria de Gestão do Ministério da Saúde, ao lado do ministro Padilha. E aquele momento foi importante porque a gente não só conseguiu fortalecer o projeto da Fiocruz, recursos para a construção da unidade, que depois eu já convido aqui você para conhecer, e fazer até uma matéria lá do trem de Ceará na Fiocruz, não só na Central Analítica, mas em todos os equipamentos que a gente já está construindo. E em 2012, a Fiocruz queria também expandir as suas plataformas de vacina para além do Rio de Janeiro. E aí foi estruturado a vinda da Biomanguinhos para o Ceará. Então, foram desapropriados mais 20 hectares de terra, hoje são 70 hectares, 30 que são da Fiocruz e 40 para receber novas empresas e base tecnológica. Então, é um polo, é um distrito, né? E hoje, esse distrito da Fiocruz do Ceará está dentro de um grande projeto articulado pelo governador Camilo Santana, liderado pelo secretário Cabeto, que é a criação de distritos de inovação em saúde no Ceará. O distrito de Porangabuçu, liderado pelo grande complexo da Universidade Federal do Ceará, o distrito de Eusébio, ancorado pela Fiocruz, e o distrito de Quixadá, Xeramubim, ancorado lá pelas faculdades de Quixadá e pelo Hospital Regional de Xeramubim. Então, isso é muito importante, porque coloca o Ceará nessa geopolítica do complexo produtivo da saúde, que eu diria que a geopolítica da vacina é um subproduto da geopolítica do complexo produtivo da saúde. Então, hoje, a gente tem, já com poucos anos de existência, nós já temos uma articulação também regional, nós temos a RENASF, que é a Rede Nordeste de Saúde da Família, nós temos um mestrado em rede, já formamos 400 mestres, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba, criamos um doutorado profissional em saúde da família, estamos lançando o edital da seleção agora em fevereiro, possível até maio, a gente já tem a conclusão do primeiro doutorado em rede em saúde da família do Brasil, são 30 vagas, temos um doutorado de biotecnologia e temos hoje também um ecossistema na área de saúde digital. Estamos criando aí, em parceria com a Bahia, com a Fiocruz da Bahia, um doutorado em biotecnologia e saúde digital, tá certo? E temos hoje várias plataformas que estão sendo desenvolvidas, uma plataforma na área de doenças infecciosas, uma plataforma na área de anticorpos monoclonais de ponta e uma plataforma de terapia celular, além da nossa central analítica, que fortalece o campo da virologia dentro da Fiocruz Ceará. Então, são várias áreas que a gente tem hoje, nós temos a linha de pesquisa na área de saúde da família, biotecnologia, saúde e ambiente e um ecossistema de saúde digital, tudo isso também ancorando no futuro essa fábrica de Biomanguinhos. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que hoje é um grande investimento do Ceará, um grande investimento do governo federal, um grande investimento que se iniciou já em 2010, tá certo? E um investimento do governo do Ceará que a gente espera que, com isso, coloque o Ceará nessa geopolítica do complexo produtivo da saúde, da produção de biotecnologia, de insumos e tal. Eu gostaria de ouvir agora as considerações finais de cada um, começando pela doutora Silvia. Obrigado, doutora Silvia. Foi um prazer, uma honra recebê-la aqui nesse nosso espaço. Eu é que tenho que agradecer, né? Porque, além de poder participar desse programa, ouvir o doutor Odorico, foi uma delícia participar desse programa. Muito obrigada. Obrigado. Eu volto a dizer isso, né? Eu estou nessa pandemia desde o dia 1, né? Eu me lembro muito bem quando confirmou o primeiro caso e a gente fez reunião naquele. A gente já estava esperando esse primeiro caso, diga-se de passagem, né? E, na verdade, a gente vem acompanhando desde dezembro de 2019. E quando a gente começou a ver mais publicações sobre a vacina e tudo, a gente sabia que
apesar de tudo, chegaria aqui, né? E foi com muita emoção que eu acompanhei. Eu acho que eu estava no Ceará nesse dia, doutora Odorico, quando eu via a primeira vacinada brasileira. Achei a coisa mais linda, os primeiros vacinados ao pé do Cristo Redentor. Acho que eu sou muito romântica, eu acho isso muito lindo, porque eu acho que a imagem nesse momento é isso mesmo, né? Apesar de toda essa dificuldade, a gente é um povo maravilhoso, né? Com pessoas maravilhosas, e a ciência venceu. É isso que eu sinto a cada aplicação de dose de vacina. A ciência venceu, poderia ter sido diferente, né? Mas é daqui para frente, com as lições aprendidas e a gente realmente usar o que a gente aprendeu nesses meses difíceis para que isso não se repita. Essa é a grande vantagem de estudar história, né? Não cometer os mesmos erros. E o maior apoio possível para a ciência, para as vacinas e para a verdade. Eu acho que é isso. Olha, Peri, primeiro dizer da satisfação de estar aqui ao seu lado, ao lado da Sílvia, viu, Sílvia? Continue com esse romantismo, que isso é fundamental para a nossa alma. A gente nunca pode perder isso, né? Essa esperança, ou esperançar, né? Diria que esse é um verbo que a gente tem que estar conjugando sempre, o esperançar. E, por outro lado, dizer que realmente eu acho que essa pandemia deixa um grande legado para toda a humanidade, ou seja, assim como eu diria que o grande legado da grande peste negra do século XIV foi o Renascimento, ou seja, as pessoas que negavam a pandemia, depois parte da elite europeia entendeu que aquele negacionismo era sem futuro, sem fundamento, e foi resgatar a filosofia grega, foi resgatar a cultura grego-romana, e ali nasceu o Renascimento, né, como algo de luz que iluminou a sociedade moderna, né? Eu espero que a gente tire com a lição dessa pandemia que nós temos que valorizar a vida. A vida para nós é algo extremamente importante e nós da saúde não podemos abrir mão 1 milímetro de tudo aquilo que não é salvar a vida. Todas as vidas nos importam, né? Vida nos importa. Né? Nós não podemos negar a ciência. A ciência é algo... Não dá para você, no meio de uma pandemia dessa, ficar discutindo se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Não dá. Né? Quem acha que a Terra é plana não pode, em nenhum momento, assumir qualquer posto, qualquer cargo nesse sentido, porque isso foi na época do Galileu, né? Isso é uma coisa da Inquisição. A discussão se a Terra é plana, se é redonda, não dá. E apostar em sistemas de saúde, no caso do SUS. Acho que a experiência brasileira é uma experiência singular no mundo, porque do outro lado a gente construiu um sistema robusto, mas a gente também entendeu que tinha como conviver um sistema suplementar com o sistema público, e hoje a gente se soma o sistema público com o sistema suplementar com um único objetivo, salvar as vidas. Né? E agora, a importância que a gente entendeu também que compete ao governo, ao Estado, dos sistemas universais, nem estou colocando do Brasil, dos sistemas universais de saúde, dialogar com a indústria, dialogar com o mercado, dialogar com as plataformas de ciência e tecnologia e biotecnologia, porque é isso que vai garantir que a gente continue incorporando tecnologia e salvando as vidas. E não podia deixar diferente o papel que a imprensa está tendo, o papel do jornalismo, o papel de comunicadores como você, Peri, que estão sendo fundamentais. Alguns termos, eles estão saindo dos livros dos cientistas e estão sendo popularizados com a população. Isso é fantástico, né? Ou seja, isso você cria uma democracia, você horizontaliza o conhecimento, você dá empoderamento às pessoas, e isso ilumina também a vida, e o esperançar fica, digamos, de certa forma, conjugado por mais pessoas. Então, o papel da imprensa, dos comunicadores, para o enfrentamento das fake news é fundamental, porque é isso que vai salvar vidas. Obrigado. Torno a agradecer a presença de vocês, estendo os agradecimentos à audiência e deixo o meu muito até breve, desejando sempre saúde a todos nós. Abraço, gente. Tchau, tchau. Imagine 2 pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os 2 usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara.
cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça sua parte. Patrocínio App Vida, saúde pra valer. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.